Boa noite. Coreia do Norte suspende reunião com Seul por causa de exercícios militares com os Estados Unidos e põe em dúvida a cúpula de Kim e Trump. Exercícios militares foram chamados de provocação. Estados Unidos terão que empreender deliberações cuidadosas sobre o destino da planejada cúpula da Coreia do Norte. Estados Unidos diz agência oficial do regime norte-coreano. A Coreia do Norte, por meio da agência oficial KCNA, disse nesta quarta-feira que irá suspender conversações de alto nível com a Coreia do Sul, que haviam sido programadas para esta quarta, citando como motivo exercícios militares conjuntos de Seul com os Estados Unidos. O regime de Kim também pôs em dúvida a cúpula marcada com Donald Trump para 12 de junho. As duas Coreias haviam marcado uma reunião numa vila de fronteira para discutir o início das conversações entre militares e a Cruz Vermelha, com o objetivo de reduzir a tensão na fronteira e reiniciar os encontros entre famílias separadas pela Guerra da Coreia. Vamos agora com a nossa representante Bárbara, que irá trazer notícias sobre a Coreia do Norte. Boa noite. Após a Guerra da Coreia, Kim Il-sung fixou seu poder de tal forma que a população norte-coreana passou a tratá-lo como uma divindade. As primeiras estátuas do líder foram erguidas ainda em 1949, onde ele ficou conhecido como o Sol da Nação, o líder que jamais poderia errar. Eles descrevem como o pai de Kim, que era um simples fazendeiro, que tornou-se uma figura sagrada no país. Ele recebeu suas próprias estátuas e uma biografia heróica como guerreiro comunista. Há também muitos relatos sobre o alto nível de devoção do norte-coreano em relação a Kim, que beiraria a idolatria. Eles afirmam que desde pequeno, na escola, aprendiam tudo sobre o líder comunista Kang Chol-won. Eles também lembram que a infância via Il-sung e seu filho Kim Jong-il como figura perfeita. A imprensa retratava a figura legendária de Kim como personalidade amplamente reconhecida no mundo inteiro. Só que, na realidade, o governo dele comprava os anúncios em jornais renomados internacionalmente e essas notícias se transmitavam como legítimas. Vamos agora com a nossa correspondente com notícias sobre a história da Coreia do Norte. Lá na Coreia do Norte, a economia é associada ao atraso, isolamento e subdesenvolvimento. Mas nem sempre foi assim. Na década de 60 e 70, o país comunista tinha renda semelhante ao vizinho do Sul. Parte disso é explicado pela ajuda financeira fornecida pela União Soviética. Após a guerra, a Coreia do Norte intensificou a planificação econômica, as terras foram coletivizadas e houve maciço investimento estatal na indústria pesada no país. Por um tempo, o resultado foi positivo, porém, os bons indicadores econômicos foram perdidos em 70. A planificação econômica, baseada em indústria pesada, chegou aos seus limites e a Coreia do Norte passou a perder sua competitividade diante do resto do mundo. Kim recorreu à União Soviética, que ajudou financeiramente em 1980. Porém, com a morte de Sung, o país chegou ao fundo do poço. Enquanto isso, a Coreia do Sul passou para o nível de riqueza equivalente ao do Brasil. Hoje, a Coreia do Sul tem renda semelhante a países europeus como Itália e Espanha. Bom, podemos notar que a Coreia do Norte é regida por um líder totalitarista que impõe suas regras e, quando são descumpridas, as consequências são severas. Diferentemente do Brasil, em que suas leis são benéficas à população, levando-se em conta os princípios básicos da dignidade da pessoa humana. A legislação coreana é muito diferente da legislação brasileira, pelos fatos de a Coreia ser um dos países mais isolados do mundo, comandado desde 2011 por Kim Jong-un, o terceiro líder supremo. O país tem uma legislação rigorosa sobre atitudes consideradas simples e corriqueiras em países democráticos, como o Brasil, por exemplo. As atividades consideradas legais podem ser punidas com trabalhos forçados, prisão e pena de morte, e muitas das execuções são públicas. Serão listadas agora algumas leis da Coreia do Norte que seriam consideradas um absurdo frente à legislação brasileira. Como, por exemplo, ninguém pode acessar a internet, nem nenhum outro veículo de comunicação com o mundo exterior. Quem é pego em contato com conteúdo estrangeiro é preso em flagrante. Os norte-coreanos não podem, em hipótese alguma, deixar o seu país, nem mesmo a passeio.
Um dos maiores absurdos das leis norte-coreanas é que quando alguém é preso, sua família vai junto. A prisão é perpétua e sua família passa as próximas 3 gerações aprisionadas. Na Coreia do Norte também existe uma dinastia conhecida como Kim, e todos são obrigados a segui-la. Seus últimos 3 líderes são mantidos como semideuses e adorados por isso. É totalmente proibido o contato com outras religiões. É proibido ter um carro por lá. As únicas pessoas que podem possuir veículos são homens que têm laços trabalhistas com o governo. Na Coreia do Norte, há 11 carros para cada 1.000 habitantes. Não existem semáforos e o motivo é para economizar a energia. Dormir durante uma reunião. Dormir enquanto o chefe fala é proibido. O ministro da Defesa da Coreia do Norte foi executado com um tiro de bateria antiaérea em frente a centenas de pessoas por ter mostrado deslealdade ao presidente. Segundo o serviço secreto sul-coreano, Yoon teria adormecido durante um evento com Kim Jong-un e não cumpriu ordens. Ter o nome do líder da nação. Ter o nome Kim na Coreia do Norte não é permitido. A proibição foi emitida há mais de 3 anos. O regime totalitário, caracterizado pelo extremo culto à personalidade dos líderes da dinastia Kim, exigiu que todos os cidadãos que se chamam Kim Jong-un mudem seu nome voluntariamente, segundo o decreto, para destacar a personalidade única do líder supremo. Ter uma Bíblia. Embora haja igrejas na Coreia do Norte, elas são todas sob o controle do Estado e o regime totalitário proíbe manifestações independentes e religiosidade. Na Coreia do Norte também não se escolhe sua profissão, cada um é designado para uma função. Usar biquínis também é proibido. As mulheres são proibidas de mostrar o umbigo, mostrando o profundo conservadorismo que impregna nessa sociedade comunista na qual a retidão moral é tão sagrada quanto a revolução. Assistir filme ou ouvir música. Na Coreia, assistir ou ouvir mídia estrangeira é considerado crime contra o Estado, passível de trabalhos forçados, prisão e até morte. Sorrir, beber e falar alto em datas específicas. Desde 1994, quando os norte-coreanos perderam seu primeiro líder, a cada 8 de julho está proibido sorrir, levantar a voz na rua, beber álcool ou dançar, porque todo o país está de luto. A pornografia também é proibida. As pessoas são executadas publicamente por distribuir material pornográfico ou se prostituir. Fazer ligações para fora do país. Fazer uma ligação para alguém fora da Coreia do Norte pode levar à morte. A Coreia do Norte é um país intrigante, produto de um conflito da Guerra Fria que nunca recebeu um ponto final e do isolacionismo imposto por seus governantes. O regime ditatorial instalado por Kim Il-sung se perpetua, bem como algumas de suas características mais importantes, como o controle estatal da economia, da imprensa e da sociedade como um todo. Se o histórico de isolacionismo e totalitarismo conduzirão a Coreia do Norte a um conflito de proporções mundiais, apenas o futuro poderá dizer, mas as ações da Coreia do Norte, que se colocam em postura de desafio contra os Estados Unidos, colocam a comunidade internacional em alerta. Existe o receio de um conflito nuclear, cujas consequências seriam imensuráveis. A opacidade do programa nuclear e a falta de informação geral sobre o país e seu governo aumentam o quadro de incerteza. Diante de todas essas informações, notamos que o Brasil e a Coreia são países totalmente diferentes. Um onde o poder emana do povo e outro onde o poder emana de um líder supremo e deve ser obedecido pelo povo, com punições severas. Agora, nas notícias internacionais para vocês, uma cena histórica, gente, foi protagonizada na manhã desta sexta-feira na Ásia, quando ainda era noite de quinta aqui no Brasil. O ditador da Coreia do Norte cruzou a fronteira com a rival histórica Coreia do Sul. O presidente sul-coreano Moon Jae-in adiantou que foram boas as discussões na primeira reunião do dia, que durou 1h40 minutos. Os líderes almoçaram separadamente antes da segunda rodada de negociações agora à tarde aqui na Ásia. Muitos duvidavam que as Coreias poderiam se reaproximar, mas os dois líderes chegaram a caminhar de mãos dadas. Ainda é uma incógnita se o ditador Kim Jong-un irá cumprir a promessa de desnuclearização, mas ele tem sido convincente nas atitudes até agora. Foi a primeira vez em 65 anos, desde a separação das Coreias, que um líder do Norte pisou no Sul. 2 minutos antes do previsto, às 9h28 da manhã, pelo horário local, o norte-coreano Kim Jong-un cruzou a fronteira e se encontrou com o presidente do Sul, Moon Jae-in, que o recebeu com sorrisos e um aperto de mão.
Kim aparentemente quebrou o protocolo e convidou Moon a ir para o lado norte-coreano, o que foi aceito. Os dois cruzam a linha, pisando também no norte. Eles foram recebidos pela Guarda de Honra sul-coreana e depois se dirigiram para a Casa da Paz, construção instalada na chamada Zona Desmilitarizada, que fica entre os dois países. É ali que vão acontecer as reuniões previstas para esta sexta-feira. Ao assinar o livro de visitas, Kim Jong-un escreveu: "Uma nova história começa agora." Às 10h15, pelo horário local, teve início a primeira reunião. Na primeira reunião do dia, Kim Jong-un diz que acredita que esse encontro pode ser um bom presente para os habitantes das duas Coreias e para todo o mundo. Um dos assuntos tratados foi o fim do programa nuclear norte-coreano. Depois da segunda reunião do dia, os líderes vão participar de um jantar. A esposa do ditador Kim Jong-un já cruzou a fronteira e estará presente. Ainda hoje é esperada uma declaração conjunta. As Coreias assinaram em 1953 um cessar-fogo, mas tecnicamente ainda estão em guerra. Foi uma guerra dura, milhões de mortos. O acordo de hoje pode marcar o fim do conflito e uma maior abertura entre as Coreias, incluindo a reaproximação de famílias separadas por essa guerra. Agora há pouco, eles participaram de uma cerimônia ao redor de uma árvore. O pinheiro recebeu terra dos dois lados da fronteira e água de dois rios, um rio do sul e outro rio da Coreia do Norte. Mais um gesto simbólico de união antes da segunda reunião do dia. E é importante ressaltar que o presidente da Coreia do Sul é filho de refugiados norte-coreanos. Ele se esforçou para o avanço das conversas. O Japão, que já foi ameaçado várias vezes pela Coreia do Norte, acompanha tudo com atenção, assim como o presidente americano Donald Trump. A Casa Branca divulgou ontem fotos do encontro entre Kim Jong-un e o diretor da CIA, Mike Pompeo. Eles estiveram juntos na Páscoa. A reunião de Trump e do ditador norte-coreano ainda não foi confirmada, mas pode acontecer em junho. Nesta quinta-feira, o Senado americano aprovou a indicação de Mike Pompeo para o cargo de secretário de Estado. Por hoje é só e todos tenham uma boa noite. Boa noite.